Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 12 de outubro, o nosso texto está em 1º dos Reis, capítulo de número 15. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que o seu pai tinha cometido antes dele, e o seu coração não foi perfeito para com Iavé seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, Iavé lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos de Iavé, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias de sua vida. Quanto aos mais dos atos de Abias e tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos de Iavé, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos, tirou todos os ídolos que seus pais fizeram, e até Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não tiraram. Todavia foi o coração de Asa reto para com Iavé todos os seus dias, e a casa de Iavé trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa de Iavé e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel e feriu a Ijon e a Dan e a Abel Bet-Maaca e toda a Quinerete e toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirsa. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto ao mais dos atos de Asa, e todo o seu poder, e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está tudo escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo de sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos, e fez o que era mal aos olhos de Iavé, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu o rei Baasa em Gibeton, que era dos filisteus. Quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton, e matou o Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu, pois, que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão,
nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, conforme a palavra de Yahvé que dissera pelo ministério do seu servo Aías, o silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara Yahvé, Deus de Israel. Quanto ao mais dos atos de Nadab e tudo quanto fez, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirsa. E reinou 24 anos, e fez o que era mal aos olhos de Yahvé, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Colossenses, capítulo de número 2. Porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos engane e vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e toda potestade, e no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, na qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ezequiel, capítulo de número 45. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta a Yahvé, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000, e este será santo em todo o seu contorno ao redor. E será o santuário de 500, com mais 500, enquadrado, e terá em redor um arrebalde de 50 côvados. E esta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000. E ali
estará o santuário, o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra, e ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir a Yahvé. E lhe servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. Terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras, e para a possessão da cidade, de largura dareis 5.000 canas, e de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda da oferta santa e da possessão da cidade, diante da santa oferta e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente, na esquina oriental para o oriente. E será o comprimento de fronte de uma das partes, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes, deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas, éfa justo e bato justo tereis. O éfa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o éfa a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos mais 25 ciclos, mais 15 ciclos vos servirão de um arrátel. Esta será a oferta que haveis de fazer: a 6ª parte de um éfa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um éfa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho de cada 200 da mais regada da terra de Israel, para oferta de manjares e para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel, e estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações, nas festas, nas luas novas, nos sábados e em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado e a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês do primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará o sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas ombreiras da casa, e nas 4 esquinas da listra do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos símplices. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá. E o príncipe no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa preparará um holocausto a Yahvé, de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada um durante os 7 dias, e o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, um éfa para cada bezerro, um éfa para cada carneiro, um hin de azeite para cada éfa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação como o holocausto, e como a oferta de manjares e como o azeite. Amém? Vimos então os nossos textos de hoje, que em 1 dos Reis, no capítulo 15, a gente vê que Deus sempre cumpre a sua promessa. Por causa de Davi, ele dá então um filho ao rei, para que esse venha reinar em seu lugar e fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E em Colossenses, no capítulo 2, nós aprendemos que
Nós não podemos permitir que a cultura, as tradições, que os argumentos, as doutrinas deste mundo acabem nos aprisionando a mente e que nos façam seguir a Cristo sem mudar a nossa natureza, seguir a Cristo com velhos hábitos. Não, a salvação, a vida com Cristo, ela é nova, é uma novidade de vida. Nós precisamos tirar as algemas da nossa mente, libertar a nossa mente para seguir a Jesus. E aqui em Ezequiel 45, o texto diz: praticai o juízo e a justiça. Como isso é lindo! Deus ama balanças justas. O Senhor, Ele nunca opera com 2 pesos, com 2 medidas. Ele não opera na desigualdade, Ele não opera fazendo acepção de pessoas. Então, o Senhor, na sua essência perfeita, é justo. E nós temos que aprender da essência de Deus e também praticarmos justiça no trato, no acompanhamento, na vida, no dia a dia, com todas as pessoas que nos cercam. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, bendito, perfeito, fiel, nós te damos graças no dia de hoje e clamamos ao Senhor, Pai, ensina-nos, ó Deus, a ter uma mente renovada, para que os conceitos do passado, aquilo que está antes da nossa decisão pelo Senhor, seja transformado, Pai, em preceitos que te agradam, de coisas que estão na tua palavra, que regem esse reino espiritual do qual nós passamos a fazer parte. Ajuda-nos, Senhor, a resplandecer traços do teu caráter como juízo e justiça, fazendo o que é correto em todo o tempo e com todos aqueles que nos cercam. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!